De volta com o seu Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz, tem vez, se conecta com a gente, se desconecta de tudo, senta aí no seu sofá, não sei onde você está, quem sabe no ônibus, quem sabe aí no seu quarto, na sua cama. Enfim, você está conectado com a gente, está participando também através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Gente, compartilha a nossa página, curta ali os nossos conteúdos, tudo que vai para o nosso blog, que é o novotempo.com/Conexão Jovem, tá lá também os trechos, as entrevistas e tudo mais, material bem bacana lá na nossa página, e você pode sempre curtir e compartilhar aí com seus amigos, beleza? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Aqui no Conexão, o assunto de hoje é os jovens e a igreja. Estamos falando especificamente sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a nossa denominação, e também sobre a grande reunião, a reunião mais importante da igreja a nível mundial, que é a Conferência Geral, está acontecendo no Texas, nos Estados Unidos. E voltando aqui para o estúdio daqui a pouquinho, Márcio Basso, aqui com a gente, nosso amigo jornalista. Estava nos Estados Unidos, agora voltou aqui para o Brasil e a gente está falando sobre a nossa instituição. Daqui a pouquinho o Márcio bate mais um papo aqui com a gente, mas antes tem Trainee da Vida com o nosso amigo Fernando Rochael. Olá, como está você? Hoje a gente vai falar sobre vazamento de energia. Opa, o que é isso, Fernando? Sabe aquelas coisas que ficam atrapalhando você, aqueles pequenos probleminhas que ficam pendurados na sua mente, pesando o seu HD mental? Você está concentrado na atividade e fica pensando, nossa, eu preciso colocar o botão daquela camisa que está sem botão. Nossa, aquela parede caiu a pintura lá, eu preciso pintar. O pneu do meu carro eu preciso trocar. Sabe esses pequenos detalhes que ficam atrapalhando você? Às vezes, isso a gente acha, vai levando na vida e não para resolver essas questões. E isso vaza a energia da gente. E a gente não consegue se concentrar nas coisas e ter o melhor desenvolvimento nas nossas atividades. Então, vou te dar uma dica preciosa que você, inclusive, ao escrever para mim no meu site, eu vou te dar, inclusive, disponibilizar uma planilha para você fazer isso. Faz assim, já pode fazer isso já. Escreve, faz uma lista de 10, 50 pelo menos, pontos, coisinhas que estão atrapalhando você. Coisinhas pequenas, por exemplo, o botão da camisa que precisa consertar, a bainha da calça que precisa refazer, a pintura do cantinho, o prego que você precisa colocar no quadro que está caindo. Essas pequenas coisinhas que estão atrapalhando você, não estou falando de grandes coisas não, pequenas coisinhas. Escreve, esvazia a mente disso. Depois que você escreveu essa lista, comece a escrever agora assim, o que precisa ser feito para que esse probleminha seja resolvido. Vou te falar sinceramente, quando você fizer isso, essa lista de pequenas coisas que estão tirando a sua energia, você vai esvaziar da sua mente e sua mente vai ficar limpa para desenvolver as suas atividades de maneira muito melhor, com muito melhor resultado. Porque quando vier à sua mente aquela atividade de novo, aquela preocupação de novo, você vai dizer para você mesmo, não, isso aí eu já determinei, já marquei a data e vai ser nessa data, acabou, não preciso mais me preocupar. E é claro, essas datas devem ir para a sua agenda. E assim você para de vazar energia, para de se preocupar com pequenas coisas que estavam atrapalhando você. Parece uma dica boba, mas realmente dá muito resultado. Teste lá. Já escreve, pergunte agora para o seu espelho. Quais são as 3 principais coisas que hoje têm vazado energia, têm me tirado o pensamento da concentração, a concentração das coisas que realmente são importantes para mim? A gente pode falar mais sobre isso quando você escrever para mim, inclusive. Escreve aqui, entra no meu site e veja todos os contatos, www.rochael.com.br, e quando você me escrever, eu inclusive mando a planilha para você. Um abraço grande e até mais! Muito legal, nosso querido amigo Fernando Rochael, que agora está com um casamento joia, né, Bianca? Joia, 100% ali, ó, aliança Vamos no só dedo. esclarecer a brincadeira, ele emagreceu bastante, agora a aliança não cabe mais no dedo anelar, está usando agora no dedão. Um grande abraço para você, tá bom, Rochael? Quero mandar um abraço aqui para um amigo nosso, pastor Leidevan Ross, está aqui participando com a gente também, e ele só coloca uma informação, frisando a informação que a gente falou no início, é realmente a Conexão Cristã, uma igreja americana. E não congregação. Exatamente, okay. Conexão Cristã, não é Conexão Jovem, é Conexão Cristã, tá bom? Um grande abraço para o pastor Leidevan, inclusive a filha dele, a Carol, ela está como missionária voluntária lá na África, lá na Angola, tá bom? Então um abraço, ela provavelmente deve estar assistindo a gente lá, já que na Angola o pessoal lá assiste muito a TV Novo Tempo. Um abraço também para a Margarida de Jesus, ela fala o seguinte, boa noite, estou ligado.
Ligada, né? Ligada, né? Mas ela colocou ligado. Beleza. Mas então tá ligadinha com a gente também. Um abraço pra você, viu, Margarida? Show de bola. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Paulo. Ele é de Ribeirão Claro, no Paraná. Um beijo aí pros paranaenses, sempre se conectando e participando aqui com a gente. É um prazer estar comunicando aí para vocês do estado do Paraná, tá bom? E rapidinho, só rapidinho uma informação aqui. Manda, chato. A Juliana Rocha, ela pede pra gente colocar o vídeo sobre a história da igreja, sobre a informação da igreja, Sim. que passou no início do programa no nosso canal do YouTube. Claro. Daqui a pouquinho a gente vai colocar, disponibilizar para vocês, tá bom? Fica ligado, não vai olhar agora, olha o programa Conexão, depois você pode ir pra nossa página, tá bom? Beleza. Vamos lá, Bianca. Beleza, então. Vamos conversar agora com a nossa amiga Liz Mota. Ela está lá no Texas, nos Estados Unidos, entra aqui ao vivo com a gente para maiores informações sobre o evento. Ela é jovem e participa aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre essa reunião. Liz, você me ouve? Seja bem-vinda aqui ao Conexão Jovem. Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada pela sua disposição em atender aqui a gente. Liz, você é uma jovem missionária, inclusive está participando aí dessa temporada do Código Aberto. Nosso amigo Chapolin, que produz aí o programa, te convidou. Está sensacional. E hoje você está aí no Texas como uma jovem delegada dessa reunião. O que é isso, Liz? Bom, na verdade... E primeiro, desculpa o pessoal que tem que me aguentar já aí no Código Aberto, ainda tem que me aguentar no Conexão hoje, mas eu vou falar pouquinho. Manda ver. Na verdade, quando tem a assembleia, existem duas formas de participante que estão diretamente ligados ao que a gente chama de reuniões de trabalho ou business sessions, que é justamente o delegado ou o convidado especial. O delegado, ele é convidado justamente para representar a igreja no mundo todo e justamente o quadro de delegados é composto de acordo com a quantidade de membros de cada parte do mundo e esses têm direito a voz e voto, enquanto que o delegado especial ele é considerado representação desse local de onde ele vem e ele tem apenas voz. E no caso, como a nossa igreja trabalha com um sistema representativo, então nós que fomos convidados para participar então dessa conferência, que é a 60ª, nós somos a representação da igreja no mundo todo, podendo votar então em questões importantes que foram elaboradas para essa conferência geral. Para essa assembleia da conferência geral. Ótimo. E legal é ver, né, Chapolin, jovens como a Liz representando a igreja no mundo todo, né? Não era uma coisa que a gente via muito nas conferências, né, Liz? Na verdade, foi bem engraçado, porque na semana passada, quando eu fui na primeira vez ali no centro de convenções para fazer a registration, né, para me inscrever, para receber os materiais e tudo mais, a moça que estava fazendo, uma senhora, na verdade eu tenho maneira de chamar de moça, mas era uma senhora, e ela pegou na minha mão e cochichou no meu ouvido e falou assim: eu estou muito feliz de ver gente jovem e espero que cresça cada vez mais a participação de jovens. E foi muito engraçado, porque ela quase que veio me abraçar assim, ali pelo balcão. Mas realmente o pessoal está bastante feliz em ver a preocupação dos líderes da igreja no mundo todo de ter uma participação maior dos jovens, inclusive na tomada de decisão. Isso é legal, até porque a Igreja Adventista ela começa com jovens, né? J.N. Andrews, Ellen White, Tiago White, todas essas pessoas eram jovens. Agora, Liz, isso, com certeza. Agora, Liz, diz pra gente, o jovem que quer se envolver com a Igreja Adventista ou se envolver na igreja, o que ele tem que ter em mente? Olha, até é curioso você perguntar isso, porque agora que a gente começou, né, com a nova temporada, muita gente está entrando em contato comigo e se alguém está assistindo e mandou mensagem pelo Facebook, desculpa, que tá uma correria. Eu tô falando com vocês justamente entre uma reunião e outra, mas eu vou responder as mensagens. Quando as pessoas perguntam sobre essa questão de missão, eu normalmente indico para as pessoas que elas primeiro comecem a orar por isso, para que elas possam ter um ministério eficaz e realmente dirigido por Deus. Porque acontece também de muitas vezes a pessoa faz ali, como a gente brinca, no fogo da paixão, e faz uma coisa que não está bem direcionada. Então é importante que primeiro a gente seja com o pé no chão e realmente
com um plano estratégico para trabalhar com missão. A gente sabe disso, por exemplo, quando a gente olha para 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, eu sempre indico isso em todos os treinamentos missionários que eu dou, que os jovens leiam as cartas a Timóteo, porque ele era jovem também, então Paulo estava dando recados ali que era importante para a gente. A gente sabe que em 2 Timóteo 2,15, Paulo fala para ele: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é muito importante também, que você seja bem sólido no conhecimento que você tem, seja doutrinário, para você trabalhar diretamente com a igreja, seja também o que a gente chama de conhecimento teológico, mas principalmente que você esteja bem familiarizado com a sua Bíblia, para que você possa fazer um trabalho sólido. E depois agora meter a mão na massa e não ficar esperando, como eu digo, que tem que ter um projeto da igreja que me chamem e tudo mais. Não, você toma iniciativa, e assim como o Chapolin falou, os que começaram a Igreja Adventista, os nossos fundadores, assim como eles também iam para a ação, sem esperar que algum líder falasse: faça aquele projeto, dá um nome para alguma coisa, que você tome ação e comece a fazer algo realmente evangelístico por Deus. Muito bem, muito bem. Agora, Liz, vou colocar uma questão aqui. E isso eu conversei até em off com algumas pessoas e tal. Senti, e como jovem sinto isso, de que muitas vezes os jovens da Igreja Adventista, necessariamente porque a gente está falando sobre conferência geral, que é uma reunião importantíssima para a igreja, os jovens olham para essa reunião muitas vezes como os jovens que não estão numa igreja ou que têm outras denominações, enfim, enxergam a Rio Mais 20. Por exemplo, é muito blá, 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 isso não tem nada a ver comigo, eles não estão discutindo coisas que vão melhorar a minha vida. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Porque é importante o jovem entender o que acontece na Igreja Adventista ou na sua denominação, mundialmente falando. No meu caso mesmo, eu tenho visto assim que tem sido uma contribuição interessante para conhecer mais da igreja. Eu já venho trabalhando muito próximo com a igreja há 3 anos como missionária, servindo em projetos diretos da igreja ou não, mas eu não conhecia tudo que eu estou vendo agora. Quando eu servi na minha primeira missão, eu trabalhei diretamente com a Conferência Geral, que já foi explicado que é o órgão máximo da igreja, e eu tive acesso a muita coisa interessante, tive contato com muitos dos líderes, o nosso presidente reeleito mesmo, o pastor Ted Wilson, a gente teve contato direto com ele, de poder sentar inclusive para conversar e ouvir dele o que ele tem de visão para o jovem e tudo mais. Mas estando aqui é diferente, porque eu entendo agora eu consigo entender como que a igreja lida com questões importantes, como que essas questões são trabalhadas, como elas são analisadas, e é muito interessante ver que eles estão abertos realmente a ouvir a contribuição de toda e qualquer pessoa que está ali representando, independente do gênero ou da idade, e isso é uma coisa muito interessante de descobrir, de ver que a igreja tem um método, apesar de representativo, que não é o caso, né? Não é um método democrático, que é o que eu imaginava que era, por exemplo, mas que a gente tinha vários nomes para presidente e a gente escolhia a partir disso. Sim. Eu estou aprendendo muito de como a igreja funciona, e isso é muito interessante. Muito bem. Liz, obrigada. A gente conseguiria conversar fácil aqui com você o programa todo, mas a gente tem ainda algumas coisas e algumas discussões para cumprir. A gente quer agradecer demais a sua participação, sucesso aí para você nas reuniões e represente aí muito bem os jovens, como você tem representado em muitos lugares onde você vai. Liz, um beijo para você, Deus te abençoe. Obrigada, um abraço a todos. Um abraço para você. Não é à toa que eu chamei a Liz para o Código Aberto. Não, essa menina demais, é fantástica, ela é uma missionária. Ela já, como ela falou, há mais de 3 anos ela já participa como missionária voluntária. Ela foi a jovem representante da América do Sul para todo mundo numa reunião que teve. Show de bola. A gente está bem na fita com essa Liz lá representando os jovens adventistas lá na Conferência Geral. Olha, eu quero mostrar um livro aqui, para quem eu mostro? Para cá, para o Bedak? Esse livro aqui, O Caminho de Volta, do pastor Barry Kane. Eu quero indicar esse livro, é da Casa... Barry Gaine, exato. Obrigada, Chapolin. É um livro, eu entrei em contato com esse material, achei fantástico. É um livro super fininho aqui, ó. Não tem nem 100 páginas, gente. Dá para ler numa sentada. Ler numa sentada. Como reconquistar os jovens que abandonam a igreja. É um livro fantástico do pastor Barry Gaine, é da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. Você pode entrar no site www.cpb.com.br e, quem sabe, adquirir esse material, um valor super acessível, tranquilo. E aqui, Márcio Basso, e é o que eu quero colocar para a gente discutir um pouquinho,
Esse livro, o pastor Barry Gaine, ele traz aqui pesquisas, ou seja, as palavras dele estão embasadas em pesquisas, onde ele fala sobre o êxodo dos jovens da igreja, especificamente da igreja adventista. E aqui eu quero colocar algumas reclamações dos jovens, onde ele conseguiu coletar isso das pesquisas. Olha só, as reclamações. Os membros são hipócritas, a igreja enfatiza o que não é essencial, os líderes muitas vezes nos tratam com indiferença, os cultos são chatos, os líderes estão muitas vezes preocupados com programações e não com pessoas, e a igreja não me deixa pensar por mim. E outros citam até mesmo como a família, sendo aí a razão para que eles não queiram pertencer à igreja. O que é que a gente pode falar sobre isso, Márcio? É claro, com palavras sábias e com respaldo aí. Não, é simples. Porque todos esses, e a pergunta inicial do programa foi, o que os jovens esperam da igreja, o que os jovens... quando a gente pensar menos naquilo que vão me dar e naquilo que eu vou dar, as coisas começam a melhorar. Quando a gente muda, tudo muda. Sim, quando eu vou à igreja, quem vai pregar, quem vai olhar para mim, o que vão me dar... Sabe, quando a gente vai para receber, as coisas muitas vezes não são boas, que eu vou com um espírito egoísta. Quando eu vou com o espírito... Eu quero consumir, né? Eu quero consumir. O que tem para mim lá? O que tem? É um supermercado, não é? Agora, quando eu vou com uma ideia, o que eu tenho a oferecer a Deus, o que eu tenho a oferecer à igreja, o que eu tenho a oferecer para a comunidade que ela está inserida, eu paro de ver tudo isso e eu começo a agir. E nesses últimos anos da minha vida, eu tenho aprendido uma coisa: fala menos e pensa menos e age mais. Exatamente. Isso tem tudo a ver com o que é eu o que iria muda, falar. a ação e não o pensamento. Vem ao encontro do que eu iria falar, Márcio, porque muitas vezes o jovem fala, não dá para fazer nada. Mas o jovem se acomoda às vezes também. Você não precisa ficar esperando, tem isso aqui para você fazer. Não, você pode criar, de repente, uma ação. Você vê a Liz, ela não ficou esperando ser chamada. Ela tomou a iniciativa, hoje ela não viu o que a igreja tem a oferecer. Ela foi lá e se ofereceu à igreja. Exatamente. Né? E a gente, aproveitando até que nesse trimestre a gente está falando sobre missão no programa Código Aberto, é o tema dessa lição que a gente está estudando. E é engraçado, porque eu, entrevistando o autor da lição, ele falou o seguinte: a missão ela é de Deus, o coautor, né? Porque o autor, o pastor Borges Schwantz, infelizmente, ele faleceu o ano passado. Mas ele fala o seguinte: a missão ela é de Deus. A missão ela começa no Éden, quando Deus tem que ir atrás de Adão e Eva que caíram. Então, a missão ela é de Deus. Mas a missão ela foi criada para quê? Para a salvação. Quando o jovem se envolve na missão, independente do que tem, se tem espaço na igreja ou não, só vou falar isso rapidinho, a gente tem que chamar um intervalo, mas a missão, eu creio, isso é uma opinião minha, a missão vai ser a forma com que os jovens vão, e qualquer membro da igreja vai poder se salvar. A missão ela é uma forma que você hoje, jovem, pode participar na igreja também. Exatamente, certo, a gente tem que ir para o intervalo. Sim, antes do intervalo, ainda tem uma opinião aqui de um jovem sobre a perspectiva dele sobre a igreja. Vamos lá. Bem, nós adventistas, nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. E eu acho que com o passar dos anos, isso ficou meio no esquecimento. As pessoas não nos conhecem mais por aquele povo que conhecia bem a Bíblia, por aquele povo que estudava a Bíblia com fervor. Nós não somos mais conhecidos como isso. Então, essa expectativa que eu tenho de que isso possa ser resgatado. E o que eu espero também para o futuro da igreja, depois dessa conferência geral, é de que a igreja possa se focar em dois objetivos, né? O principal, que seria a comunhão com Deus, e em segundo também a pregação do evangelho, para que as outras pessoas possam também conhecer a verdade e serem libertos da mentira deste mundo. Obrigada, Su. E agora também tem a opinião do Gui. Bora aí. Bom, a igreja está fundamentada na Bíblia e na vontade de Deus, no próprio Deus. E a gente sabe que a Bíblia e Deus não mudam. São da mesma maneira desde o início até o fim. Mas nós que fazemos a igreja, que fazemos parte da igreja, nós sim mudamos e evoluímos o pensamento, e a gente percebe essa mudança com o decorrer do tempo. Então, eu acredito que a igreja deve acompanhar essa mudança, essa evolução no pensamento e a maneira de enxergar as coisas, mas isso vai acontecer através de nós que mudamos e não através daquilo que não muda. Então, Deus usa a gente, seres mutáveis, para alcançar outros seres mutáveis, mas com a mensagem que não muda, com a mensagem que é eterna, que é a palavra de Deus e o próprio Deus.
Valeu demais, Gui. E a sua opinião? Participa aqui com a gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Breve intervalinho, já já a gente volta.